Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Zona dos Mortos aqui no canal Na Tela. A gente vai falar um vídeo inteiro sem spoiler nenhum a respeito dessa nova produção do Zack Snyder, Army of the Dead. Temos aqui uma convidada muito especial, a patroa. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária e eu não sabia que eu era convidada. Filmes de zumbi, existem diversas categorias diferentes, existem tipos diferentes. Mas o zumbi, em alguns dos melhores filmes, principalmente naqueles que vêm daquela escola ali mais do George Romero, a gente sabe que eles acabam funcionando quase como uma desculpa para eles falarem sobre metáforas de outras coisas, né? Então assim, não existe uma necessidade, uma obrigação para você fazer exatamente isso. Existem filmes de zumbi em que o zumbi é um zumbi ponto final. Ele vai ser um estorvo ali na mão de quem tá tendo o foco da história em cima. Ele é o monstrinho. É o monstrinho da vez, entendeu? É o problema, é aquilo que você tem, o problema para ser superado. Mas existe o estilo de zumbi que você usa para poder catapultar uma história em cima, em que você faz uma leitura a respeito do como é que funciona a sociedade. Esse é o meu estilo. Entretenimento é uma coisa absolutamente subjetiva. Sim. Isso significa que aquilo que faz algumas pessoas felizes, desperta a curiosidade e o interesse nelas, de longe não é a mesma coisa que vai interessar o coleguinha ali do lado. Correto. E tem a maldita da expectativa, Também. né? Quando a gente espera alguma coisa de um jeito muito específico, a gente tende a se decepcionar com aquilo que a gente vai acabar recebendo ali, porque quem faz aquilo não necessariamente fez com a intenção de agradar o nosso gosto pessoal. Em se tratando de filmes de zumbi, a gente sabe que tem uma vasta gama aí de mudanças e diferenças, apesar de, olha só que interessante, também existe uma coisa que é meio que um pacto não colocado em palavras entre pessoas que fazem produções com esse tema, aonde um diretor meio que completa, meio que complementa o filme do cara que veio antes. Às vezes explorando uma ideia, às vezes respondendo uma pergunta, colocando coisas ali que vão fazendo com que o gênero se torne mais rico. O lance todo é, as regras que são plantadas em uma produção não necessariamente são válidas para outra produção e tudo vai depender sempre do estilo em que aquela determinada obra é feita. Então, os zumbis que aparecem no filme de um determinado diretor, se tiver continuações, não vão se parecer em tudo, com todos os detalhes, com o que aparece na outra obra. Agora, existem algumas coisinhas que costumam estar presentes sempre. E quando eles resolvem subverter, às vezes não fica bom. Quis entregar outra coisa? Por mim, tudo bem. Contanto que você também, já que é algo novo, você entenda que eu não conheço esse mundinho que você criou. Porque por mais que zumbis estejam na moda e tudo mais, esse estilo de zumbi você nunca tinha Não me apresentado estabeleceu antes. as regras ainda, né? Exatamente. Então você me mostre quais são as regras. Exatamente. E aqui eles não fizeram isso. Tá entre as duas ideias. A ideia de não subestimar a audiência, Mas aí porque foi ele tá demais. contando com o lance de que a gente já tem um conhecimento prévio do como funciona esse assunto, e eles preenchem essas coisinhas, eles dão essas respostas com frases soltas que fazem com que a gente acabe colocando as respostas da nossa própria cabeça, do nosso próprio repertório. Eles fizeram uma proposta pro filme onde a história tem um grande potencial. A ideia de que você teve um surto, um foco em Las Vegas, que de alguma forma foi contido. Eu não acho que eles tenham se delongado muito para explicar o trabalho que deu conseguir fazer aquilo. Se aquilo chegou a ter pessoas que são infectadas ali naquele ponto inicial, que acabaram tendo que ser contidas fora, eles vão muito direto ao assunto. E eles me mostram um local sitiado lá, em volta, rodeado por containers, e tem uma galera que acaba sendo contratada para ir até um determinado hotel, que tem os cassinos ali e tal, para poder roubar dinheiro que já tinha sido
devolvido pro dono do cassino pelo seguro e tal. Então, assim, é dinheiro a mais, é dinheiro que meio que tá lá sobrando, tá lá boiando. Então você teria que ter um grupo de pessoas que são super habilidosas para ir buscar isso dentro de uma situação extrema onde você tem zumbis. Só que o problema é, a história tem uma proposta muito simples, muito direta. E eles acabam criando um monte de coisas e situações para poder fazer o filme se tornar mais denso, ao ponto em que eles perdem o foco do que eles estão contando naquela história, chegando à beira do exagero em relação a algumas coisas que a gente vai comentar na parte com spoilers. Então, se você quer ver o papo até mais profundo do que esse aqui, não perde o nosso vídeo com spoilers, que lá eu vou descer o cacete e vamos falar em algumas coisas que talvez você, meu amigo, minha amiga, tenha assistido o filme e não percebeu que estavam lá. Porque são coisas que foram plantadas numa sutileza muito grande. Eu ia dizer isso. Se você já assistiu e não percebeu certas coisas, meu amigo, o erro não é seu. O erro é do filme que não entregou direito. Quando dizem que o Zack Snyder é um diretor visionário, isso tem duas formas de ser lido. Essa informação pode mostrar que ele tem visão, que ele consegue ver coisas no futuro, coisas que outras pessoas não conseguem perceber, e ele antecipa tendências. Uma outra forma de você analisar quando se chama um diretor de visionário é que ele tem uma visão, ele tem um jeito de ver. Então, quando você assiste o filme dele, você precisa de muito pouco detalhe na tela para você saber que o estilo é dele. Ele tem um jeito de conduzir a trama, que ele tem certas coisas que ele capricha nas câmeras lentas, ele acaba fazendo aquele negócio de usar uma certa profundidade de campo, com a lente, que você desfoca uma coisa para trazer outro assunto à tona ele tem e o tal. seu estilo. Ele tem um estilo ali e tal. Só que isso bebe muito do negócio do quadrinho, e você vê esses personagens já colocando uma coisa ali que é como se você estivesse dizendo assim, então, esses personagens aqui estão dentro de um universo que basicamente é inspirado no nosso, mas vai seguir um outro caminho onde eu posso usar o exagero que eu quiser. Eu posso colocar coisas aqui que o cara pode ser forte o quanto eu quiser. Ele não tem que necessariamente ser um cara que respeita certos padrões de... mas um cara desse tamanho não levantaria um negócio desse peso, ou não seria rápido nesse nível, ou não teria esse grau de pontaria, ou esse grau de inteligência. Aqui ele só joga o negócio para... A diversão vale mais a pena do que respeitar as leis da física e da lógica. Entendi. Assim, honestamente, eu não tive problemas com isso. O meu maior problema é com a história. Eu tava lendo que, aparentemente, ele foi o diretor, ele foi o roteirista e... Trabalhou na edição também. Edição, fotografia, algo assim. Ou seja, é muita coisa para uma pessoa só. Então, assim, por mais que ele seja um excelente diretor, um excelente profissional, é preciso... Eu penso nessa forma. É preciso você ter outra pessoa pra às vezes soltar pro amiguinho que ele tá indo por um caminho meio ridículo, então, né? Você tem certeza disso aqui? Ele contando a história visualmente falando, ele consegue fazer um troço muito rico. Ele faz um filme que os valores de produção são altíssimos. As cenas são bonitas. As pessoas, elas são bem fotografadas. O filme, ele tem uma composição na tela... A fotografia dele é excelente. É excelente. O problema é você chegar e dizer assim, enquanto um contador de história, essa história tá me entretendo, ela, como a gente falou no começo, entretenimento é uma coisa subjetiva, mas eu tô me divertindo, chega um determinado ponto da história onde você começa a olhar no relógio com aquela cara de... É um filme muito compridinho, longo. né? Filme longo. É um filme muito longo. A primeira parte do filme, você passa. Você até pensa, nossa, acho que vai, né, entregar bastante em pouco tempo, beleza. A segunda parte do filme, meus amigos, não passa. Não tava nem na metade do filme, porque são 2h20, mais ou menos. 2h20. Dava pra contar essa história em 1h30. É. Fácil. É uma história simples. É uma história, inclusive, que se você aí conhece os gêneros, né? Não precisa nem conhecer o gênero. Mas se você já assistiu aí vários filmes, honestamente, ele é bem previsível. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é a seguinte. Se você não está acostumado com filmes de zumbi e só viu esse, você ainda não viu filmes de zumbi. É verdade. Não pense que esse filme representa o gênero. Esse filme, ele se inspira em muita coisa que veio antes, mas tem coisa muito melhor por aí.
Agora, mesmo com essa abertura fazendo um grande resumo, eu acho que ele não foi muito feliz em situar a gente em relação à passagem do tempo. Entre o momento em que acontece o começo desse novo surto, aonde tem As ali infecções, né? as infecções, as primeiras formas de espalhar o vírus e tudo mais, até o momento em que acontece o contrato para os personagens irem lá invadir o cassino, aquele negócio todo. Para mim, essa passagem ficou meio subjetiva demais. Eu não sei se são semanas, se são meses, se passou talvez um ano ou mais. Se eles deram essa informação no filme, ela passou de um jeito que não conseguiu ser retida por mim, mas que faz alguma diferença. Porque, de novo, sem spoiler, eles acabam fazendo algumas citações, alguns personagens parecem ter informações a respeito da mecânica interna ali, do pra lá do anel que separa a galera com os containers e tal, que você se pergunta, aquilo não é uma informação que alguém consegue de uma hora para outra. Para você conseguir se acostumar com aquilo, alguém deve ter tido a chance de entrar várias vezes e tal. E isso pra mim não ficou claro. Não ficou claro mesmo. Assim, de novo, a gente não pode entrar muito em spoiler, mas assim, até do personagem principal, tudo ali, a história que ele passou e onde ele está quando vai começar essa nova história, não explicaram quanto tempo. E assim, se faz muito tempo, me deu a impressão que faz mais de um ano. Mas também, por que tem esse pessoal fora aí, como se estivesse numa quarentena, vamos chamar assim? Eles chamam até de os refugiados e tal. Que é uma das coisas que eu tava falando, sobre eles plantarem sementes para expandir para histórias maiores, mas que de repente essa história merecia mais atenção dentro do filme do que um monte de coisa que eles perderam um bocado de tempo na narrativa e depois são coisas que são abandonadas. Então você fala, puxa, passou tanto tempo preparando aquela história para a história não chegar em lugar nenhum, e a outra que ele colocou lá, que me parecia tão interessante, ele nem usou. Exatamente, eles plantaram. Regar que é bom, não. O Batista, como principal, na minha opinião, não funciona. Não funciona. Tirando a última cena que eu gostei bastante, né, lá pro final, tudo bem, show de bola. Mas dizer que ele leva um filme como protagonista, desculpa, ele não leva. Ele é um autor horrível, não tô dizendo isso, ele não é um ator horrível. Mas, como protagonista, para liderar aí o filme... Eu realmente não vi ele como sendo um problema na trama. Eu acho que ele leva bem, sim, ao contrário do que você tá colocando. Eu acho que ele não brilha. A parte dramática da apresentação, do que ele traz pra tela, não chega a ser digna de Oscar em nenhum nível, mas eu acho que ele não compromete. E como ele é um cara que vem de um outro background que não necessariamente o da atuação, eu acho que ele construir uma carreira assim aos poucos, de repente com um personagem que tem mais o jeitão do Brutamonte, não é um cara super eloquente, super inteligentão e aquele negócio todo é mais voltado para uma ação, uma coisa mais física, pode ser uma escolha mais acertada para ele ter a chance de se acostumar. Ali dentro do Guardiões da Galáxia ele tem um aspecto mais cômico, mas a história não depende dele, então você tira essa responsabilidade dele e tal. Eu acho que ele tá fazendo um movimento interessante. Eu acho que assim, nesse sentido, não tem muito o que reclamar dele. O que eu tô querendo dizer, ainda dentro do negócio dos personagens enquanto um grupo, e eu tinha falado a respeito do lance de o filme ele vai por um caminho onde ele meio que ignora as coisas de um mundo real. Ele tem uma lógica própria. Então, assim, aquele grupo sendo colocado junto num período de tempo tão curto quanto o tempo que eles têm, porque Las Vegas vai ser bombardeada com uma pequena bomba atômica e tal, não é como se você tivesse o tempo que você quisesse para escolher o melhor profissional, para poder levar ali. Eles têm lá uma quantidade de escolhas, eles têm que correr atrás desses caras, fazem propostas financeiras para os caras participarem. Então, assim, vamos dizer oi para a cachorra. Vamos dizer oi! Oi, Kira! Se é uma história tão simples, ele podia fazer personagens que... Eu não estou esperando que todos sobrevivam, não é isso. Eu acho que a ideia é você colocar personagens que eu vá gostar de ver. Eles têm que ser personagens que me tragam alegria em ter a presença deles na tela. Carismáticos. E aí ele faz com que essas pessoas se comportem de formas aonde
eles serem retirados da trama seja uma coisa bastante brusca, onde você fala, vai tarde. Porque... Você não sente aquele, porque é um filme de zumbis. Então você deveria sentir aquele perigo dos personagens principais serem mordidos, né? Enfim, serem pegos. E honestamente não senti nada ali em nenhum momento. Chega a ser curioso que assim, leva-se tanto tempo para fazer o grupo estar junto, que você imaginaria que quando você tá vendo a história sendo contada com eles já reunidos, que você vai se importar com eles. Se deram ao trabalho de gastar tempo de tela. Mas é o que eu falei. Se eles tivessem feito um filme onde a proposta é feita para um grupo que já é um grupo, de repente do exército, e esse grupo simplesmente passasse pela muralha e acontecesse as mesmas coisas, o resultado final emocional da plateia, da audiência, ia ser o mesmo. Então por que você se dá o trabalho de gastar 50 minutos apresentando uma galera, se quando eles estão de fato em ação, a ação é muito mais importante do que quem tá ali? Mas é aquilo que eu te falei, gastaram 50 minutos, gastaram tempo, mas não apresentaram personagens. Pô, não tem, assim, eles não contaram a história de cada um deles. O máximo que você tem ali é o principal e acabou. Então, assim, foram 50 minutos gastos. Teve a introdução, eles não foram bem gastos. Foram 50 minutos, mas não foram bem gastos em cada personagem. Então, você não se apegou a nenhum deles. No fim das contas, eu não posso dizer que eu não me diverti com o filme. Consegui ter alguns momentos onde eu sorri bastante, alguns onde eu ri, alguns onde eu fiquei nervoso junto com o que estava acontecendo ali e tal. Mas são méritos muito mais pela ação que está acontecendo na tela do que pelo potencial dramático que a história poderia me apresentar. Mais uma vez, a expectativa é minha, o entretenimento é uma coisa super subjetiva, eu esperava que eles me trouxessem algo ali de diferente, me contando algo que me desse argumento para pensar, para filosofar em cima, como outros bons filmes de zumbi. Não foi o caso aqui. Então você acaba o filme com aquela cara... Eu acabei o filme com aquela cara de ainda tô com fome. Eu acho que a proposta de zumbis em Las Vegas, achei bacana. Foi divertido ver um Elvis zumbi? Foi divertido ver um Elvis zumbi. Foi divertido ver algumas cenas com a música do Elvis tocando? Foi divertido. Aliás, é um dos auges do filme, ter a música do Elvis, tá? Então, é isso. Então, assim, as últimas cenas do filme de ação eu gostei bastante também. Achei bacana. E foi isso. A história é muito rasa. Eu não gosto de filmes que me entregam algo que eu já tô esperando demais, sabe? No final da primeira parte do filme, eu já sabia o que ia acontecer no filme, sabe? Então, eu não gosto disso. E realmente, como o Heitor falou, é uma história muito fraca. Não me agradou, de verdade. Tem filmes muito, mas muito melhores de zumbi pra você se entreter. É um bom filme de ação e um filme razoável de monstrinho. De zumbi... Verdade. Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa um joinha aí, inscreva-se no canal, vem fazer parte da família do Natela. Eu vou deixar 2 opções para vocês verem mais do nosso conteúdo. Não percam a nossa versão com spoiler, porque lá eu vou sentar o cacete numa série de coisas bem mais profundas até do que aqui. A gente se vê lá. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.